vai falar sobre a educação na Primeira República. E, então, hoje em dia, os historiadores consideram que a Primeira República, na verdade, foi muito mais um golpe de Estado aplicado pela elite do que um movimento feito para auxiliar a vida da população na época. E quem que era a elite? Na época, estava acontecendo o pioneirismo também. E a elite, então, eram os donos de fazenda, que estavam ganhando muito com a produção de café, e também já tinha um poder político, um poder político na sociedade. A gente está falando de 1889. Aliás, vocês abriram aquela linha do tempo maravilhosa que eu preparei para vocês? A gente quebra a cabeça fazendo negócio que vocês não usam. E ainda tem espacinho para vocês botarem as coisas da vida de vocês, uma coluna assim. É muito legal, pode abrir. Na educação começou a ser perceptível mudanças significativas. Uma dessas mudanças foi a criação dos grupos escolares, que hoje em dia é o que a gente entende como escola, é a nossa escola de hoje em dia, mas na época, apesar de já existir escolas, não é igual é hoje em dia. Então, os grupos escolares foi a construção de prédios onde eles abrigavam alunos de variedades idades, e nisso formavam turmas, cada turma com seu respectivo professor, e essas turmas também eram formadas devido ao nível de conhecimento dos alunos. É engraçado pensar isso, né? A gente pensa, isso é muito legal, né? A gente pensa que a escola realmente é uma instituição cultural, que ela não nasceu desse jeito como é hoje, né? E lembram na semana passada, o pessoal do Império contou pra gente, né? Lembra, Jefferson? Fala aí, vocês podem participar também. Como é que era no Império? Lembram que a coisa da educação que era de 1 a 1, não era? Atenção para cada um. Era atenção para cada um. Então até podia ter mais de um na sala, mas você tinha algo mais individualizado. Mais individualizado. Então não tinha essa ideia de dar aula para uma turma. A gente pensa, caraca, já foi, isso parece uma coisa tão natural, né? Não é, foi inventada também. Então começou a se institucionalizar, né? Porque no Império a gente viu que tinha aquelas aulas régias, lembram disso? Tinha o professor, aí eu ia lá na casa do David, que o David era o professor, como é que chamava? Regente, né? Regente. Professor regente, aí minha mãe me matriculava lá na aula do professor David. E aí ele me dava aula, me batia, porque podia bater também, com palmatória. Por isso que temos escrevia errado qualquer coisa. E aí, na Primeira República, então, né? Então vocês imaginem a situação também econômica do Brasil nessa época, né? A gente já está mudando. Depois a gente vai ter, em 1932, o craque da Bolsa, né, do café. Mas esse período todo, do finalzinho do século XIX para o início do século XX, o café era a nossa soja de hoje, né? O que hoje é nossa soja, o que hoje é nosso minério, né? Então se vendia muito café e aí tinha os barões do café, que vocês já devem ter visto essas novelas de época, não já viram? Não estou me lembrando nenhuma agora, assim, mas que... Sim, a moça. Sim, a moça. É dessa época, né? E aí, como é que era? Tinha, assim, essas pessoas que eram riquésimas, que viviam no Brasil como se vivessem na Europa. Importavam tudo, né? E queriam já organizar um pouquinho a escola. E essa coisa que Marcela falou do golpe de Estado, o golpe foi dado por militares também, né? Foi pela elite e foi apoiado pelos militares. Uhum. Militares. Não, porque para dar um golpe tem que ter força armada, né? Sim. Como é que você faz um golpe sem arma? Não tem como. E aí, na direção geral, tinha o diretor. Essa inovação, ela passou a ser Menos autônoma, mais coordenada. Não fica tentando copiar, não. Você sabe muito bem isso. Ou pode ler. Não tem problema nenhum. Essa inovação começou a se popularizar na metade do século XIX
pela Europa, mas no Brasil chegou em 1920. A gente sempre atrasado. Como eu disse, né, o pioneirismo estava acontecendo na época, e um dos estados mais importantes que estavam ganhando muito com a produção do café, com a exportação, foi São Paulo. E aí ele já queria ter símbolos para rivalizar com o Império e com a Igreja Católica. E um desses símbolos que ele trouxe foi a construção dos prédios dos grupos escolares, porque eram construções grandes, bonitas, que traziam esse símbolo de poder, né, que ele queria ter. E de modernidade, né? Esses paulistas são, né? Você vê. Não, eu fico pensando agora, a gente viveu isso um pouco, assim, por toda a crítica que a gente faz ao governo federal, ao governo Bolsonaro em relação à pandemia, mas também a maneira que o Dória lidou com a situação, eu como carioca fiquei incomodada também. Vocês não ficaram, não? O cara se aventurando. Não, o Dória ficou se metidando demais, falando que o Butantan ia produzir todas as vacinas, que ia vender para não sei o quê, entendeu? Os paulistas, eles têm essa coisa, inclusive separatista, né? Eles já quiseram se separar do Brasil, né? Porque eles se desenvolveram muito mais do que o resto do Brasil, eles concentram maior quantidade dos impostos, do PIB em São Paulo, são mais ricos, muito mais ricos que a gente, né? Então, eles têm essa coisa de se achar melhores, realmente. Outra mudança que os grupos escolares trouxeram, né, foi em relação às práticas pedagógicas. Porque, como disse, as turmas passariam a ser agora formadas de acordo com a idade, a faixa etária de idade parecida ou igual, e com o nível acadêmico dos alunos. E outra parte também foi que agora passou a ser algo seriado. Então, cada ano seria cursado uma série. Isso para o ensino primário, porque para o ensino secundário e o superior já era que eu vou falar mais para frente. Marcela, vamos explicar a diferença entre... O que seria não seriado, você sabe? Não. Não seriado é o que a gente tem na universidade, que é o sistema de crédito. Então, para vocês se tocarem, isso aí é que eu quero que vocês parem de estudar com esse jeito que vocês têm, letárgico. Parece que vocês tomaram um ácido, fica todo mundo assim, ó. É sério, gente. A pessoa fala um negócio e ninguém entende, mas ninguém pergunta. Eu entendi. Então explica. Várias crianças dentro de uma turma, por exemplo, ela é do quarto ano, eu sou do terceiro, Todos eles têm a mesma idade. Mas eu não entendi o que não seriado. Não, olha só. O não seriado seria como a faculdade, como por exemplo, alguém que está lá no 8º período está cursando a mesma coisa que a gente no segundo. Exatamente. E aí a gente no segundo, por exemplo, se eu não me engano, o Lucas cursa uma matéria do quinto. Isso. Todo mundo entendeu isso? Vocês sabiam que a universidade, nos primórdios das primeiras universidades que vai começar aí, ela não era em sistema de crédito, ela era seriada? E aí, se você rodava numa matéria de pedagogia, você tinha que acompanhar a sua turma de pedagogia, do primeiro período até o último. E não era por período, era por ano. Então, se você repetisse o ano, você repetia o ano inteiro. E aí ter que repetir todas as matérias. Tudo de novo, tá? Então, a gente só vai transformar o sistema seriado. Engraçado, professora, que na faculdade a gente acha isso um absurdo. Agora, no ensino fundamental e médio, a gente acha normal. Acha normal, pois é. Pela idade, Seguir pela pela série. idade. Você reprovou em 3, aí você tem que ficar. Volta, faz tudo de A novo. Se gente vira. acha- Agora Pois é. ainda tem isso, você pode reprovar em 3, em 5. Na minha época, Que você não podia reprovar em nenhum. Mas agora, a escola tem dependência. São três. Não, mas na minha... Primeiro ano, duas. Não. Gente, na minha época não havia dependência, Não né? havia dependência, reprovava. Faz tudo de Meus novo. companheiros, Vande e Cássio, tinha dependente, a gente rodava numa, rodou geral, não Jogo era? geral. Era assim.
Não vem de velha, não, que você é muito mais E no nova que a gente. fundamental também funciona assim, tá? 43 anos, Mesmo se você nossa. reprovou o primeiro ano, faz tudo de novo. É. Você começa a ter dependência a partir do segundo ano fundamental. Antigamente não tinha. Do sexto, a dependência do sexto ao terceiro Então, ano. olha só. O que acontece. Tá bom, mas olha só. O que acontece na época do Império, pelo que eu estou entendendo, porque eu também não sei muito esses detalhes, não, tá? Vou confessar a vocês. Mas o que eu entendia é que as pessoas tinham, assim, aula de matemática com o David, que era o professor regente de matemática. Aí eu ia lá na casa do David e ele tinha outros alunos, um com 18, outro com 7, outro com 23, entendeu? E ele dava aula de matemática, claro, para mim, de coisas pequenininhas, porque eu tinha 7 anos, o outro tal. E eu me matriculava na aula do David de matemática e na aula do Felipe de português, por exemplo, entendeu? E aí eu podia passar na aula dele e não ser aprovada na aula de português. Entendeu? Você tinha professor, não tinha essa integração que a gente tem hoje. Não tinha escola. Imagina um mundo sem escola. Então, tipo assim, hoje eu vou num bairro e eu... É tipo aula particular. Era como se fosse aula particular. Entendeu? Então você tem aula particular, você tem professor particular de química, de matemática, de português separadamente, não é? Então não tinha, só que a escola era assim, não tinha série, não tinha essa organização. Então lembra na nossa primeira aula que a gente ficou pensando como é que era a organização da educação brasileira e tal, que a gente e tinha dúvidas, né, um pouquinho de como é que era. Aquela estrutura, a gente está estudando como é que aquela estrutura foi sendo criada nessa disciplina. A gente está começando, quando a gente começou no Império, não tinha nem escola, né? Quer dizer, tinha as escolas antigas que foram criadas pelos jesuítas ainda, mas eram pouco acessíveis, né? E poucas, né? Era uma coisa muito desestruturada ainda. Então, aí começaram a formar os prédios escolares, né? Que foram pioneiros, por isso a gente fala pioneiros, né? Por isso que tem o documento de 1932, que é os pioneiros da educação, o Manifesto dos Pioneiros da Educação, né? Que eram basicamente paulistas, que estavam inovando tudo. Falaram assim, não, peraí, gente, esse negócio não dá. Essas aulas régias estão uma bagunça isso. E aí a gente lembra que na aula passada a gente comentou que o cara, para ser professor, era indicado normalmente por um sacerdote, não era isso? Por um jesuíta. Oi? A relação de clientelismo. Aí o cara tinha aquele cargo, ganhava o seu dinheiro e de repente nem era bom professor, em geral não era bom professor mesmo, botava a criança de castigo no milho, batia com palmatória e ninguém nem tinha testemunha, porque você ficava sozinho na casa do cara, ainda por cima. Né? Então, na República, a gente vai começando a constituir isso através dessas províncias mais desenvolvidas pela economia, né? Por conta do café. Com as séries também trouxe um padrão do que seria ensinado em cada ano para as crianças. Que seria passado, então, agora seria padronizado. Então, tal ano eu vou ensinar adição e subtração. No outro ano, conta com X. A BNCC da época. Isso. E essa inovação ela foi muito importante porque estava tendo muita demanda de vagas por conta do crescimento da população e da urbanização. Isso é importante também, né? A gente começa um processo de urbanização na República, tá? Então, toda a obra, por exemplo, de Machado de Assis, vocês já leram alguma coisa do Machado de Assis? Que eu amo muito, 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 né? Acho que é um dos maiores escritores brasileiros. Ele traz situações do Rio de Janeiro antigo, né? Dessa cidade que começa a se formar, sabe? Dos cafés, dos bailes, das visitas, das ruas desertas, do caminhar de uma festa até a casa de fulana, da amante que mora não sei onde, da casa das prostitutas, enfim, do submundo também, tudo aquilo que a cidade traz, né? Porque antes você tinha o quê?
área rural. O que o Brasil era? Né? Um monte de fazenda. Era só Pantanal, né? O trabalho docente na sala de aula passou a ser algo menos autônomo para algo que era em conjunto, porque agora ele trabalharia com outros profissionais. E isso também ajudou a valorizar a imagem do diretor na escola. Os grupos escolares, eles se expandiam muito rápido. Tanto que em 1924, só no estado de São Paulo já tinha 200 unidades. E os outros estados foram vendo que estava dando certo e também começaram a adotar esse novo formato. Então, os pioneiros foram os paulistas, vamos tirar chapéu para os paulistas, né? E a gente foi copiando os paulistas. E muita coisa a gente faz isso até hoje, né? Mas eles são... porque eles têm dinheiro, né? Também. São Paulo e Minas Gerais foi os estados que mais ganharam com o pioneirismo. Sim, então, se vocês forem olhar na nossa linha do tempo, a gente vai ver que esse período da Primeira República também é conhecido como período da política café com leite, né? Que era a alternância do poder entre representantes mineiros e paulistas. Professora, com relação à urbanização, é por isso que São Paulo tem aquele tanto de prédio. É muito prédio, muito prédio. Você anda na rua de São Paulo, você bate de frente com o prédio. Você vai para um lado, você bate de frente com o prédio. Não, isso é porque a gente, em São Paulo, tem muita densidade demográfica, né? Muita concentração de pessoas. A pessoa vai para lá. Então, uma das razões, quando a gente estuda geografia, vocês estão estudando geografia, tem várias, as cidades podem ser categorizadas em função da sua motivação, a sua origem, né? Então, tem cidades planejadas, tem cidades que se formam por condições geográficas, porque estão numa situação de vale, que é muito fértil, né? E tem cidades que se formam porque tem maior oportunidade de emprego, que é o caso de São Paulo. Então, concentra muita renda ali e as pessoas vão para São Paulo porque é mais fácil ganhar a vida em São Paulo. É mais fácil por um lado, mas também tudo é mais caro em São Paulo, né? Mas tem muita gente que vai para São Paulo. Vocês devem conhecer alguém na vida que já foi para São Paulo ganhar a vida, tentar a vida em São Paulo, né? Ou vai lá, compra e volta. Porque também é difícil, né? Tô lembrando outro livro legal, não sei se vocês leram, A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que é um livro lindo, você leu? Muito legal. Que tem filme também. A personagem é Macabeia, que é uma moça que sai do Nordeste e vai para São Paulo. E aí em São Paulo, nossa, ela trabalha numa oficina lá, fazendo um trabalho burocrático, mora num lugar muito pequeno, dividindo as coisas muito pobres, né, para juntar dinheiro, aquela vida toda assim. Eu ouvi uma canção uma vez, no curso normal, de um cara chamado Criolo, e dizia o seguinte: não existe amor em SP. Que ele relatava exatamente isso, a questão das pessoas irem para lá somente para trabalhar e deixar todas as outras coisas de lado. Aí ele começa a falar que São Paulo é um labirinto, que as pessoas são buquês, só que buquês são flores mortas. Essa música é linda. É linda, linda, linda. Agora você falando, você refletir nela e entender a letra que ele fez. Essa música é linda. Puxa aí. Ah, não. Quem sabe? Gente, eu não consigo lembrar. Existe amor em SP, um labirinto místico, onde o grafite existe, não dá pra esconder. Num portal tão doce, cuidado com um doce. São Paulo é um buquê, porque são flores mortas, num lindo arranjo. O resto eu não lembro. Que voz linda, né? Meu minuto de fome, hein? Gente! Que voz bonita! Pra acalmar a apresentação Eu achei muito bonita essa voz. Você chama a Grace. Fala assim, vem cá cantar pra mim.
Então é isso aí. São Paulo está crescendo, né? São Paulo no poder, dividindo o poder do Brasil. Então é claro que o São Paulo nessa época, além de ser polo de atração dos movimentos migratórios, né? Era um polo de difusão de ideias também, né? Então, sei lá, eu me lembro nos anos 80, por exemplo, do movimento de música, de rock, eu só estava na cola dos paulistas. Eu, particularmente, imitava os paulistas, não queria saber de Legião Urbana, de Blitz, não gostava de nada disso. O que mais que era? Paralamas do Sucesso, queria saber de Arrigo Barnabé, Itamar Assunção, pessoal de São Paulo que achava o máximo. Então, vamos lá. Então, primeiramente, boa noite. E com a expansão dos grupos escolares e a criação de instituições de ensino, os grupos escolares eles passaram a defender a ideia da otimização do ensino. Como a Marcela falou, fazer a seriação e tentar uniformizar cada vez mais o processo de aprendizagem das crianças, que é o que eles chamavam de otimismo pedagógico. Com o crescimento das instituições, com o otimismo pedagógico, outra coisa que acabou crescendo muito mais é a formação de professores. Claro, né, gente? Sim. Por quê? Porque aumentou a demanda, né? Tinha muito mais escola. Então tinha que ter uma fábrica de professor para dar conta. Imagina, Marcela falou em 200 escolas, né? 200 grupos escolares, do nada, de repente, no começo da República, 200, né? Então, como é que você arranjar professor para cada série? Né? E com isso, acabou acontecendo a feminização nas escolas normais, porque as mulheres passaram a adentrar, não só as escolas normais, mas como as escolas primárias também, nesse período, no final do século XIX e no começo do século XX. Inicialmente, foi uma ideia que não foi muito bem passada, apesar de no Brasil Império não ter nada que proibissem as mulheres. O currículo era muito segregado, então, por conta disso, acabou causando uma olhada, né, de começo. Mas, com o passar do tempo, essa visão acabou se tornando contrária. Os governantes passaram a acreditar que as mulheres elas nasciam moralmente prontas para dar aula, por conta dessa questão maternal e de já se sentirem preparadas para educar. Gente, meu pai falava isso, sabia? Quando eu comecei a pensar, assim, com 16, 17, né, me aproximando, ele falou, o que você quer ser e tal? E meus pais eram professores, né? Aí eles falaram, por que você não vai ser professora? Ser professora é legal. Aí um argumento que meu pai dava era, ser professor é bom porque concilia com a maternidade. Exatamente. Né? Concilia com a maternidade. Porque como você não trabalha o expediente inteiro, né? Então, a profissão de professora era uma coisa para a mulher, né? Porque era um trabalho que era menos valorizado desde o início. Isso é muito importante, porque esse livro, o Antônio Góes, assim, a linha mestre dele, vocês devem ter visto na live, é desfazer essa ideia de que houve um tempo em que a educação do Brasil foi melhor e que a educação foi piorando cada vez mais. Ele vai falar assim, não, a educação está melhorando, devagar pra caramba, mas já foi muito pior. E nunca houve, o professor nunca foi valorizado, né? Sempre foi uma profissão. Então, assim, a minha mãe, por exemplo, que era professora, o esquema de divisão sexual do trabalho na minha casa era... O meu pai tinha um emprego público, né, na administração pública. Ele, em princípio, não era professor. E a minha mãe era professora. Então, meu pai trabalhava 8 horas, minha mãe trabalhava 4. Então, já era essa ideia de poder ficar com as crianças, entendeu? E compunha com a maternidade, né? As férias da professora coincidem com as férias escolares. Então, quem é que fica com a criança nas férias? Quando eu era pequena, as férias de verão eram 3 longos meses inteiros. Vocês conseguem imaginar isso? A gente entrava de férias no começo de dezembro, não era?
Era, Cássio. Começo de dezembro a gente entrava de férias. Se não tivesse ficado em segunda época nem nada, você passava e já ficava de férias, né? Aí emendava o dezembro inteiro, janeiro inteiro, fevereiro inteiro. E você só começava a aula em março. Mas começa pelo carnaval. Não, pior de tudo, eu começava uma semana antes do carnaval e parava. Não, na minha época não, só começava em março. Na minha época só começava em março. São 3 meses Minha de mãe falava assim, você fica férias. palhaçada de voltar pra escola pra depois ficar em casa. É. Mais uma vez. Mas aí olha só, por que a gente lembra das mães? Por que a gente lembra das mães quando a gente fala das férias? Porque tradicionalmente o papel, a norma, né, de cuidar das crianças é esperado o quê? Que a mãe cuide. Às vezes a mãe não tem o menor talento para fazer isso. A minha mãe, por exemplo, tinha bem menos do que meu pai. Minha mãe, se dependesse dela, estava morta facilmente. É sério, gente. Quem me dava café da manhã era meu pai, quem cozinhava era meu pai. Minha mãe foi ótima para outras, milhões de outras coisas. Maravilhosa. Aliás, ela que me ensinou português, tá? Tudo isso ela que me ensinou. Mas ela não tinha talento para acordar cedo, para cuidar do filho, para dar banho. Ela era atrapalhada, desajeitada, entendeu? Não era péssima dona de casa. Então, essa coisa da ideia de que a mulher tinha alguma coisa da sua natureza. Fala que é uma vocação natural, né? A vocação natural. E ajudava no casamento e no educar dos filhos dela. Machismo puro e duro, tá? Como você falou, essa questão da vocação natural, ela vinha também como aquisição de experiência. Entendeu? As mulheres passaram a ser prioridade nas salas de aula, porque eram dentro das salas de aula primárias, que eram os modelos de ensinos públicos, era onde elas conseguiam experiências para mais na frente casar e já saber como cuidar de uma criança. Mas essas questões, principalmente salariais, porque a grande questão de passar a ter muitas mulheres na equipe docente não foi por conta de experiência, foi sim por conta de salário, porque as mulheres recebiam muito menos do que os homens. Entendeu? Tem até uma parte no texto que fala que as mulheres estando dentro da sala de aula barateiam os custos do ensino. Exatamente. Entendeu? Então era muito mais vantajoso para o governo ter uma sala cheia de mulheres ministrando do que ter uma sala com 2 professores homens. Por isso que a mulher passou a virar prioridade nas escolas normais. Para O que tá acontecendo economizar hoje. dinheiro. Eu Exatamente. não tinha pensado desse jeito. Pois é. Exatamente. E aí eu estava falando da minha família e esqueci de falar a coisa principal que eu me lembrei e depois esqueci. Sabe o que se falava? Porque assim, não era de bom tom, não era a norma achava que era mal sucedido um homem que casava e deixava sua mulher trabalhar. Uhum. Por quê? Não era só machismo, mas como é que esse machismo se explica? Porque queria dizer que ele não era competente o suficiente para pagar as contas da casa. Ele precisava que a mulher trabalhasse, né? Então, quando minha mãe, por exemplo, que trabalhava como professora primária, o meu pai muitas vezes jogava na cara dela que o que ela ganhava era só para pagar os alfinetes. Tá entendendo? Para pagar o fino, mas o grosso, quem pagava era ele. Tá entendendo como é que era o negócio? Então assim, para comprar seu batonzinho, para comprar seu perfuminho, para comprar para as costurinhas, essas coisas de mulher, entendeu? E aí ficava. Só que aí a minha mãe, na época, inventou de fazer um curso no contraturno, porque ela ficou dando aula e as crianças gostaram da aula dela e iam fazer concurso de admissão para ir para o 5º ano. E ela começou a dar aula em casa, tipo uma aula régia. Aí o meu pai se enfiou no meio da aula dela, e ela tinha um grupinho, né? E falou que ela estava dando aula de matemática muito ruim, que ele era melhor do que ela, e entrou. E eles ficaram um casal que dava português e matemática durante 45 anos eles trabalharam juntos. E eu trabalhei com eles por 15 anos. Não era tão fofo trabalhar com pai e mãe, não. Era bem difícil.
Era bem difícil, mas eu aprendi muito com eles, muito com eles. Mas aí com isso, ela já não era, esse curso foi um sucesso, sabe? Então eles, a maior parte do dinheiro deles vinha desse curso e não dos empregos deles públicos que eles tinham. Então isso desequilibrou muito esse machismo do casal, entendeu? Porque ele já não podia falar isso para ela. Ela disse, não, mas quem inventou o curso fui eu. E quem paga as contas aqui é o curso, porque cada vez o trabalho público que eles tinham valia menos, né? E o curso é que pôde fazer eles subirem de vida e tal, né? Que meus pais tiveram uma trajetória assim, meu pai nasceu em Bangu, minha mãe nasceu na Tijuca, minha bisavó também era de Bangu, e aí eles foram com esse trabalho, foram crescendo, aí conseguiram comprar apartamento em Copacabana, entendeu? E aí foram subindo por conta desse trabalho feminino, né? Mas aí não dá para cuidar dos filhos, né? Quando a senhora diz que o trabalho como concursado dele estava sendo desvalorizado, é porque em relação ao que eles estavam ganhando, o concurso dele estava aumentando ou realmente estava sendo as desvalorizado? duas coisas aconteciam. Aí depois a gente vai ver isso, né? Na ditadura militar, o trabalho docente foi muito desvalorizado. Muito. A minha mãe passou a ganhar muito, muito, muito pouco como professora, né? Mas hoje, para vocês terem uma ideia, ela se aposentou como professora do município e ela ganha uma aposentadoria que chega a R$5.000, que eu acho bem legal, né? Mas assim, depois de anos de trabalho, né? Quer dizer, não eram muitos não, porque a professora na época dela se aposentava com 25 anos. Ah, meu sonho. Com 25 anos. Mas aposentada. Com 25 anos ela já tinha ganho todos os triênios, já tinha subido na carreira e se aposentou com esse valor. E aí continua, né, valorizando e tal. Vamos ver trabalhando agora. Pois é, os tempos mudaram. Então, assim, para vocês entenderem essa ideia, por exemplo, quem descreve muito bem essa coisa das normalistas é tô lembrando muito de literatura hoje, né? É o Nelson Rodrigues. Vocês viram aquela coisa maravilhosa, A Vida Como Ela É, na TV? Gente, vejam, quem não viu, vê, que é maravilhoso. Virou loucura, né, professora? Nossa, aquele ali é o máximo. Tem sempre umas normalistas safadas, né? Pervertidas. Eu conheço uma professora, mas ela é ex-normalista. Ela senta na minha frente. Aqui, ó. 3 anos de normal durante isso aqui, ó. Não diga nada. Então as normalistas, elas ficavam. Eu depois trabalhei na escola normal que a minha mãe estudou, no Instituto de Educação. E aí ela voltou lá, aí fizeram uma reportagem no Globo sobre as ex-normalistas, e a minha mãe foi muito, e ela é toda lindésima, minha mãe, vocês não fazem ideia, ela tem 85 anos, é gatésima, faz 200 abdominais por dia, bicicleta. Nossa, eu não tô fazendo isso com 18. Sério. E aí, bom, Subir na escada do fã. então, era coisa, sabe aquela coisa de anos dourados, vocês já viram também? Que tem com a como é que é o nome daquela atriz? Não, é Malu Mader, aquela que era ex do Chico Buarque. Marieta Severo, vocês não viram?